Podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem. Cuidados paliativos são, segundo a Organização Mundial de Saúde, os cuidados de saúde dedicados a quem sofre de uma doença grave ou incurável, para doentes e também para a família, com o objetivo de aliviar o sofrimento e melhorar o bem-estar e a qualidade de vida. Mas que tipos de cuidados são prestados pela equipa de cuidados paliativos? Em que fase da doença é que eles devem intervir? E quem é que faz parte desta equipa que garante a dignidade sem sofrimento dos doentes que não se curam? Para responder a estas perguntas, convidámos a nossa especialista, a médica Isabel Garriça Neto, coordenadora da Unidade de Cuidados Paliativos do Hospital da Luz Lisboa, que nos vai guiar pelos bastidores desta unidade a celebrar este ano os seus 15 anos de existência. Bem-vindo ao nosso podcast Hospital da Luz. Obrigada, Graça. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Bom, se ainda há alguém por aí que não a conheça, Isabel Garriça Neto é médica de Medicina Geral e Familiar. Há décadas a trabalhar em medicina paliativa e com esta competência e, sobretudo, uma lutadora incansável pela dignidade da vida e pela consciencialização da importância e da necessidade dos cuidados paliativos. Isabel, vamos a isto? Vamos começar a nossa viagem pela Unidade de Cuidados Paliativos do Hospital da Luz Lisboa. Em ano de aniversário, tão importante, 15 anos, não é? Quase uma vida. Devíamos começar por explicar que este foi o primeiro hospital privado, creio que continua a ser o único a ter um serviço de cuidados paliativos. Como é que isto tudo começou? Ora bem, de facto há 15 anos atrás, ou um pouco antes, quando fui desafiada, estando em Odivelas, para iniciar este projeto, eu penso que até vários de nós, os que desafiaram e a que foi desafiada, tinham algum grau de inconsciência sobre em que é que nos íamos meter. Basicamente, aquilo que se estava a falar era num hospital grande de Lisboa, vocacionado para doentes agudos, incluir também, e numa perspectiva muito inteligente e visionária, incluir também, dizia eu, serviços para pessoas com doenças crónicas, progressivas e dentro desses aquele grupo dos doentes que tinham uma gravidade maior e que não se curariam. Aliás, isso revelou-se, como já disse, visionário, porque efetivamente é um grupo que vai crescendo na nossa população, é um grupo que vai crescendo no seio dos serviços de saúde e, infelizmente, 15 anos depois, nós continuamos ainda a ter muito pouca resposta para estas pessoas, que existem e que precisam de respostas próprias, adequadas às suas necessidades. Há 15 anos atrás, nós fomos a primeira unidade de internamento em todo o país, quer em hospitais públicos ou privados, quer em hospitais privados. Ainda mais extraordinário. Exatamente. E, portanto, sem querer aqui colar nenhum tipo de drama a esta questão, o que é certo é que com a devida humildade, mas também com o devido realismo, foi começar a fazer algo de novo que não estava feito e de, junto de profissionais de saúde que muitas vezes não foram treinados para esta realidade, que estavam habituados a utilizar, digamos assim, o armamentário da doença aguda, fazê-los tomar consciência de que podia haver respostas distintas, com uma organização distinta, com modos de atuação distintos. Dentro, portanto, de um hospital. Dentro de um hospital. E, portanto, isto revelou-se, e é fácil, como diz o outro, prognósticos só no fim do jogo, mas é fácil, 15 anos depois, dizer que foi uma aposta ganha. Teremos a oportunidade, com certeza, de explicar melhor porque é que achamos que foi uma aposta ganha. Isabel, cuidados paliativos no nosso país, já falou nisso, ao fim de 15 anos depois disto tudo ter começado aqui, continuamos ainda com muitas falhas. A sua luta já tem umas décadas. Porquê é que são importantes estes cuidados? Olha, são importantes porque as pessoas com estas necessidades existem. Ou seja, as pessoas com doenças graves, não necessariamente incuráveis, mas com doenças graves e depois com doenças graves, incuráveis e progressivas e irreversíveis existem. E em Portugal existem aos milhares. É isso que a evidência das estatísticas nos mostra, é isso que a investigação nos mostra. E, portanto, a medicina fez para ajudar todos os doentes, quer eles se curem, quer não se curem. O que é que acontece? Temos ainda um grande hiato, um vazio no que toca às respostas para as pessoas que não se curam. E os serviços de saúde não podem ignorá-las, não podem fazer de conta que elas não existem. Desde logo por questões de dignidade e de eficiência. Depois, porque de facto se estas pessoas andarem a navegar nos serviços de saúde sem as respostas corretas,
elas sofrem muitíssimo, sofrem as suas famílias, e já agora dizer que nos sistemas de saúde se gastará muito dinheiro de uma forma, digamos assim, inadequada, sem servir os interesses destas pessoas e as suas necessidades. Portanto, para tratar melhor, para lhes dar mais qualidade de vida, para sermos devidamente eficientes e adequados e não gerir mal o dinheiro de todos nós, é preciso que haja serviços de cuidados paliativos, porque, e com isto termino a resposta à sua pergunta, de facto, hoje, décadas depois, como diz, de eu ter começado e outros colegas, nós ainda só temos 30% dos portugueses que precisam a ter resposta de cuidados paliativos. Vamos ao básico, porque as pessoas continuam a ter a ideia de cuidados paliativos é para quem está a morrer. Não é assim. Então vamos ao que não é bastidor, é público, mas exato, de alguma forma parece que às vezes ainda é bastidor sobre a nossa unidade. Eu acabei de repassar os dados do ano passado e nós temos 57% de altas dos doentes paliativos, ou seja, os cuidados paliativos são para pessoas com doenças graves, insisto, até podem ser curáveis, mas ameaçam de tal maneira o indivíduo, causam-lhe tal sofrimento, que justificam a intervenção dos paliativos. E não são para ser, digamos, apresentados e oferecidos tarde demais. Desde que a pessoa tenha uma doença que já se sabe que é progressiva e incurável, nós, ombro a ombro com outras especialidades, mas claramente assumindo que a cura não é realista, podemos ajudar a dar mais qualidade de vida ao tempo que essas pessoas têm, qualquer que ele seja. Podem ser anos, podem ser meses, podem ser semanas. O que é investigação, e eu gostaria aqui de reiterar isso, nós não somos outsiders na medicina. Nós usamos as mesmas ferramentas, a mesma investigação, os mesmos fármacos, com adequação, com respostas específicas. Mas isto para dizer que, de facto, não é para ajudar a morrer, é para, independentemente do tempo que as pessoas têm de vida, e desejavelmente, se interviermos mais cedo, teremos melhores respostas, independentemente desse tempo de vida, dizia eu, dar mais qualidade. E sim, quase 60% dos nossos doentes, e estamos a falar em cifras que vêm de há vários anos, têm alta da nossa unidade. Portanto, vão para casa. Exatamente. Em para condições, casa ou para outras instituições. E em condições em que isso é viável. Exatamente. Bom, vamos então à nossa unidade de cuidados paliativos. O que é que é esta unidade? Qual é o papel? Já percebemos que este contexto hospitalar tem um determinado significado, o facto de ser uma unidade dentro de um hospital, mas exatamente então qual é o papel da unidade de cuidados paliativos aqui no hospital? Qual é a vossa missão? Será o que é que fazem? importante explicar também a todos os que nos ouvem que os cuidados paliativos não têm obrigatoriamente que ser prestados em hospital. É desejável, é imprescindível que haja uma rede de apoio domiciliário, de apoio na comunidade, com instituições que também trabalham na comunidade. Agora, passando mais diretamente ao que a Graça pergunta, ter a noção que há doentes que são muito complexos e que não é possível gerir as suas situações clínicas por essa complexidade, por essa gravidade, no domicílio. E, portanto, num hospital, o que é que nós fazemos? Fazemos, de facto, o diagnóstico da situação que está a gerar sofrimento a essa pessoa, sabendo que ninguém sofre apenas no seu fígado, nos seus brônquios, no seu pulmão ou no seu estômago. Quem sofre é um todo, é uma pessoa. E isto é o que é característico dos cuidados paliativos, esta abordagem das pessoas, percebendo claramente que há uma primeira prioridade e uma ferramenta de que nós nos servimos, que é o controle sintomático e que é urgente e é uma premência, porque não é opção, e com os conhecimentos que temos hoje, e é disso que a nossa unidade se orgulha, os doentes não têm que estar em sofrimento físico e não ter uma situação disruptiva. Agora, temos que ir para além disso. E, portanto, para além da parte orgânica, há dimensões do sofrimento de alguém que, por exemplo, aos 36 anos se vê num mês com um diagnóstico de cancro do cólon e percebe claramente que a sua situação é tão avançada que não tem reversibilidade e que a sua vida, a breve trecho, terá um fim. O que fazemos? Olhe, como neste caso que eu estou aqui hipoteticamente a falar, trabalhamos com a oncologia, trabalhamos com a medicina interna, tudo
numa gestão que é feita globalmente por nós, mas para dar os melhores cuidados à pessoa, controlando os sintomas, mas indo depois às tais outras dimensões em que o sofrimento se dá. Pois, eu ia lhe perguntar claramente a articulação ou a ligação e a intervenção de outros serviços e de outras especialidades é fundamental, mas a própria equipa tem que ser uma equipa com várias valências, com várias áreas de diferenciação. Por isso mesmo, porque o que é o nosso motor de atuação? São as necessidades das pessoas. E as pessoas que têm doenças graves estão em sofrimento por várias razões. Não sofrem só nos órgãos, sofrem porque têm perdas múltiplas. Perdas na sua autoestima, perdas na sua sensação de dignidade, perdas na sua autonomia, e é por isso que nós, é outra das marcas distintivas da nossa unidade, trabalhamos em equipa, com psicólogos, com fisioterapeutas, com assistente social, com os enfermeiros, com os terapeutas, com o farmacêutico, e isso, de alguma forma, reportando-me também a bastidores, é qualquer coisa que, ainda hoje, estando à conversa com os internos que nós vamos recebendo de vários hospitais, alguém me dizia: nunca vimos que se trabalhasse em equipa como vocês estão a trabalhar aqui. E, portanto, esta é uma marca distintiva, e eu gostava aqui de chamar a atenção que, efetivamente, hoje, que tanto se fala de tecnologia, de inovação na tecnologia, a inovação, que é uma marca distintiva da nossa equipa, também está nos processos e na forma de trabalhar. E há 15 anos atrás fomos de facto inovadores e agradecemos a quem permitiu que isso nessa instituição acontecesse. Já nos disse que, enfim, mais ou menos o perfil técnico destas pessoas, falou em enfermeiros, falou em psicólogos, falou em médicos. Esta equipa multidisciplinar é uma equipa multidisciplinar que trabalha com doentes e com famílias. Exatamente, porque a definição dos cuidados paliativos é isso mesmo que diz. O âmbito da nossa intervenção é o doente e a família. Muitas vezes a família sofre mais do que o próprio doente, e esta é uma situação altamente impactante nos sistemas familiares. E, portanto, quando se fala aqui de qualificações, sim, são pessoas que vêm de diferentes grupos profissionais, mas várias delas, e portanto nós sabemos que é necessário uma qualificação adicional, orgulhamos-nos de ter várias delas com mestrados, com trabalhos de doutoramento, há várias nessa área, e portanto é preciso fazer uma qualificação extra para se trabalhar com o doente e atender também as famílias. As famílias são muito complexas e quando nós as recebemos são o que nós chamamos de comboios em andamento com uma história própria. E quando ainda mais as pessoas estão sujeitas a um período tão intenso emocionalmente, não podemos deixar de estar lá para intervir ativamente, realizando conferências familiares, preparando. É outra marca distintiva da nossa equipa, que gostávamos que não estivesse nos bastidores, que é de facto a questão do projeto do luto e do apoio no luto, porque obviamente isto prepara-se antes da morte do paciente, e algumas pessoas têm até situações daquilo que nós chamamos de lutos patológicos, e portanto faz parte dos cuidados paliativos o apoio no luto, e nós orgulhamos-nos de ser uma equipa, uma unidade que também tem essa resposta. E a sua equipa também precisa de, enfim, lidando com estes cuidados, não é? Lidando com estes doentes, lidando com estas famílias, como é que cuida da sua equipa? Isso é muito interessante porque, de facto, como nós estamos numa área de exposição ao sofrimento, e convém lembrar que há muitas outras áreas clínicas onde isso acontece, como estamos numa área clínica de exposição ao sofrimento dos outros, obviamente que não podemos negar o impacto que tem em nós. O que pode ser distintivo também é que a questão dos autocuidados e da prevenção do burnout é qualquer coisa que está integrado no nosso ADN, na nossa própria preparação. E, portanto, ao contrário de outras áreas onde isso não está tão integrado,
Nós fazemos-lo e por isso temos menos burnout e menos desgaste, porque é uma área em relação à qual, isto está estudado, está investigado, mas é uma área em relação à qual nós estamos bastante atentos. É verdade que eu, enquanto diretora de departamento, juntamente com os outros colegas que têm responsabilidades de liderança, temos uma atenção especial em relação à forma como as pessoas funcionam, em relação ao nível de complexidade dos doentes que são atribuídos, aos resultados. Há uma grande preocupação em que a nossa vida é mais, o nosso trabalho aqui é exigente e é uma parte importante das nossas vidas, mas as nossas vidas não se definem apenas pelo trabalho que fazemos aqui. É importante ter essa consciência. Aliás, por fazermos este tipo de trabalho, temos ainda mais essa consciência que há muita coisa que é importante viver e ganha-se muito trabalhando aqui. Portanto, há trabalho de liderança que tem que ser feito no sentido de ver se toda a gente está a funcionar razoavelmente e qual o impacto que é verificado, mas cada um tem esta noção desde que entra para a equipa. Eu sou responsável por cuidar de mim próprio e, portanto, isso é algo que é muito... É um trabalho para a vida, enfim, é uma paixão que se mantém, enfim, trabalhar em algumas áreas da saúde. Sim, é uma... Não chega ao ramo-ramo. É uma área... São sempre áreas onde é preciso ter paixão pelo dia a dia. É mais do que um trabalho, é um compromisso de intervir ativamente no sofrimento e de, não vamos mudar o mundo inteiro, mas temos a consciência, também sem nenhum tipo de arrogância, de que vamos mudando o mundo de algumas pessoas e, portanto, ter a noção de que estamos a fazer a diferença, que nos é permitido, e essa permissão é-nos dada pelos doentes e pelas suas famílias, por aqueles que confiam em nós, que nos é permitido abeirar-nos da sua intimidade, da sua vida, de histórias de vida que são de facto tão delicadas, só pode, sim, vão dizer que pode ser muito desgastante, mas nós desafiamos a olhar para o outro lado da moeda, que é muito enriquecedor e que dá e que nos permite ter uma noção de sentido e de que a nossa vida faz sentido quando ajudamos outras pessoas a viverem melhor. E temos a noção clara de que não os curamos, que não salvamos todos, era bom que tivéssemos todos essa noção, mas se ajudarmos a que a sua vida tenha... Bom, não são super-heróis, na verdade. Dar-vos um exemplo, porque aconteceu hoje, agora lembrei-me, não é? Nós temos um projeto também distintivo da nossa equipa, que teve um bocadinho suspenso com a pandemia, que é o projeto das massagens feitas por terapeutas voluntárias, não é? Isso aconteceu hoje. E ter a noção de que isso permite que as pessoas se descentrem da doença, que possam estar numa situação de maior bem-estar. Isso ajuda, só podemos massagens estar aos doentes, sim, aos doentes e a alguns cuidadores que possam estar com eles no internamento. E, portanto, isso é uma das partes, porque, de facto, nós estamos mais centrados em ajudar a viver com o máximo de qualidade e daí ganha-se imenso do ponto de vista de outros horizontes que se abrem na vida. Como é que isto agora é uma coisa mais prática, mais básica, como é que os seus doentes cá chegam, como é que vêm ter até esta unidade de referenciação dos seus colegas, batem-lhe à porta? A maior parte dos doentes, e ao longo de 15 anos isso foi evoluindo, como é evidente, inicialmente eles vinham muito do exterior, neste momento a maioria dos nossos doentes vêm do atendimento de urgência que nós temos, mas muitos deles nós conhecemos já, ou da consulta externa, porque nós fazemos consulta externa de paliativos, ou outros colegas da oncologia, da medicina interna, da neurologia, estão-nos a referenciar os doentes a partir do serviço de urgência. A outra proveniência é o próprio serviço, outros serviços de internamento, mas eu queria aqui, de facto, deixar isto claro. Nós articulamos com todos os serviços do hospital, sem exceção, e estamos gratos por aquilo que ao longo de 15 anos conseguimos construir com eles e receber deles. E, portanto,
este serviço não existia se não fosse esta excelente cooperação que genericamente nós temos e que se foi construindo, porque de início, obviamente, éramos uma área terreno muito, desconhecido. Éramos um terreno desconhecido e talvez até pessoal desconfiava. Um pouco ETs. Não sei se eu teria tirado o curso de medicina como efetivamente tirei, mas isso são 15 anos que já lá vão. Mas, bom, em 15 anos de qualquer maneira e com esta paixão, enfim, que tem dedicado a este trabalho, há de certeza histórias que não esquece. Conte-nos lá alguma. São muitas. Eu ontem, por várias razões, tive que estar a rever e é impossível lembrar todas, mas temos muitas. Temos muitas. Vou partilhar esta. Me estou a lembrar, entre tantas, por acaso, e serve isto para dizer que de facto também temos a valência de cuidados continuados, e estou-me a lembrar de um jovem que nós recebemos aqui foi antes do Covid, agora não é antes de Cristo e depois de Cristo, é antes de Covid e depois de Covid. Antes de Covid, um jovem proveniente de uma família muito bem sucedida, muito funcional, e que às vezes pensa-se que são aquelas famílias perfeitas onde não acontecem problemas, e é bom não fazer julgamentos precipitados, e este jovem basicamente foi negligentemente atropelado à porta de uma discoteca e fez um traumatismo craniano gravíssimo, foi levado para outro hospital onde foi operado. No pós-operatório não se sabia muito bem sequer se ele iria sobreviver e a sobreviver com que sequelas é que ele poderia ficar. E o certo é que foi assumido pela família, também com os clínicos que o assistiam, que seria uma boa opção ele vir para a nossa unidade, numa situação que na altura, lá está, pela gravidade, era uma situação de paliativos. E era aquilo que nós chamamos um paliativo reabilitativo. E, portanto, estamos a falar de alguém que teve que reaprender a andar, teve que ser reoperado porque veio com um retalho ósseo na barriga, porque o seu crânio era de tal maneira disforme por causa da pressão intracraniana que, como se faz muitas vezes nestas ocasiões, se faz uma remoção temporária de parte do osso, porque o cérebro está de tal maneira demasiado inchado que isto tem que acontecer assim. E, portanto, estamos a falar de um jovem que veio de uma condição muito, muito grave e que, sendo um paliativo reabilitativo inicialmente, foi com o contributo de muita, muita gente. Eu vou lembrar-me: a neurocirurgia, a neurologia, a urologia, a medicina física e a reabilitação. E que felizmente teve alta há algum tempo depois. Relembro-me de ter reaprendido a falar, a fazer contas, etc. Estamos a falar de um estudante universitário e posso dizer que felizmente ele já concluiu a sua licenciatura. Brilhante. Exato. Mas que na altura me recordo de, por via de uma conversa com ele, termos falado de ele não saber e o quanto isso podia ser penoso para ele se conseguiria cumprir um sonho de subir montanhas. E, portanto, nós gostamos destes desafios e, encurtando razões, trouxemos cá alguém que subia montanhas, mesmo. E que relembro-me muito bem, muito generosamente, e portanto isto serve para, no meio de muitas histórias, agradecer a tantos que ajudam a transformar estas realidades, de descentrar as pessoas na doença e a mostrar a humanidade que nos é transversal. Esta questão de ele me ter dito: Isabel, sabe, eu estou um bocado apreensivo, porque eu subo montanhas, mas fazer isto de estar com doentes eu nunca fiz. Se calhar nós todos subimos montanhas de outra maneira, não é? E ele que escreveu um livro e tem testemunhos sobre esta ideia de que os elefantes se comem aos pedaços, não é? Esteve com o nosso paciente, mas são elefantes, não é? É verdade, são elefantes. E portanto os nossos pacientes muitas vezes têm montanhas pela frente. Esta é uma história, tenho muitas outras, mas é uma história em que
obviamente nós achamos que somos bem-sucedidos porque ajudamos as pessoas a viver com qualidade. Não é necessário que se curem sempre, não é necessário que tenham alta sempre, elas podem morrer, mas tiveram um tempo de vida com qualidade e isso é aquilo que é mais importante. Isabel, e o futuro? O futuro desta unidade, o futuro dos cuidados paliativos neste país, se calhar não é um bom tema para... No futuro dos cuidados paliativos e com isto a rumo, eu escrevi ainda recentemente para um semanário de grande tiragem que me desafiou a fazê-lo em termos de desafios. Realmente eu só espero que o sofrimento de milhares de portugueses seja o leitmotiv, seja o gatilho para se efetivar uma rede de cuidados paliativos, porque infelizmente até agora não aconteceu. Foi gatilho para se dizer que era obrigatório termos uma lei de eutanásia. É escandaloso que neste país o mesmo motivo não sirva para dizer que temos que ter uma rede de cuidados paliativos para cuidar das pessoas e não comecemos a caso ao contrário, que é dizer que o que faz falta é a eutanásia. Em relação à unidade, o desafio primeiro é continuar a trabalhar para a excelência e, portanto, e não baixarmos a bitola. É inovar. E, por exemplo, dizer que estamos aí na mira com um projeto inovador com o 5G, a área que eu, como imaginarão, não domino, mas confio nos que dominam, e, portanto, com uns óculos especiais de realidade virtual para proporcionar experiências diferentes aos nossos pacientes que não possam, de alguma forma, sair daqui. E vamos fazer investigação nessa matéria. Há vários outros projetos inovadores. Como digo, a manutenção da qualidade e para nós, e isso é também qualquer coisa que nos tem guiado há 15 anos, tudo o que seja menos de para o infinito e mais além é pouco. E, portanto, dizer que nem sequer sei muito bem o que é que vai ser tudo do futuro. Sei qual é a direção, e a direção é para o infinito e mais além. Eu tinha aqui uma última pergunta para lhe fazer, mas já nem sei se faço, porque o que é que a faz levantar todos os dias para vir trabalhar? Já me respondeu, tudo isto é... É tudo isto, é o sentir que tem sentido, fazer uma medicina humanizada e cientificamente muito rigorosa, mas que é uma medicina de grande proximidade e de considerar que as pessoas são pessoas. Infelizmente nem toda a medicina, há medicina que se afastou um bocadinho disto. Portanto, é esse privilégio, essa possibilidade, é o orgulho na equipa que se tem, que se construiu, e aqui é de facto uma equipa muito alargada, em que inclui as pessoas que na direção do hospital permitiram que houvesse esta loucura coletiva de há 15 anos se instalar uma unidade, e é também a gratidão aos doentes e às famílias por se confiarem a nós. E, portanto, sendo muito, muito, muito exigente, sendo muito, muito... de facto desafiante, é também muito, muito, muito gratificante e, portanto, enquanto Deus Nosso Senhor permitir, eu cá estarei a fazer a minha parte. É só isso. Muito bem. Isabel, não posso deixar de agradecer a sua boa disposição, mas sobretudo a sua energia e a paixão que põe em tudo o que faz e que são sempre um exemplo para todos nós, uma inspiração. Obrigada pelo vosso trabalho, por ter feito esta viagem connosco pelos bastidores da Unidade dos Cuidados Paliativos do Hospital da Luz de Lisboa. E para quem nos acompanhou, tenho a certeza que esta vai ser uma conversa que não esquecerá. Subscreva o nosso podcast na sua plataforma preferida. O Hospital da Luz está em todas. Até breve. Podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem.